Foi giro quando nos conhecemos, aquele primeiro dia, aquela primeira vez em que senti que o Porto significava algo mais para mim. E quando da segunda vez quis ir para algum sítio, foi o Porto o primeiro que me veio à cabeça. É uma verdadeira história de amor. Vai ser uma viagem ao passado, ao presente. À primeira vez que conheci o Porto, o que é que me trouxe até aqui e o que é que me trouxe da segunda vez aqui, como foi o reencontro, como é que nos reconhecemos e quando nos reencontramos, como é que nos sentimos, como é que olhamos um para o outro, as palavras que dissemos. Enfim, vou-vos contar uma história bonita, que a mim me diz muito. Bom dia! Bem-vindos ao Da Viagem ao Destino. Eu vou dedicar toda uma temporada, pelo menos uma, provavelmente serão mais, ao Porto. O Porto e eu. O que é esta relação? O que é esta cidade? Como é que esta cidade nos faz sentir tão apaixonados e enamorados por ela, encantados? O Porto é realmente um lugar especial. E por isso pensei, nada mais justo e inspirador do que falar de uma terra que me diz tanto, que conquistou o meu coração e que eu conquistei o dele. Vou falar sobre isso, sobre esta relação. Os episódios vão seguir algum rigor cronológico, mas se calhar rigor é uma palavra demasiado pesada. Alguns elementos importantes da minha história, do início, do seu desenvolvimento, das descobertas que fizemos juntos, das aventuras, dos sonhos que partilhámos, enfim, de tudo o que compõe uma relação, como bem sabemos. Mas vou falar-vos também do presente, das descobertas que fiz quando regressei, das novas facetas que encontrei no Porto e que ele encontrou em mim, coisas que se calhar não notámos da primeira vez, mas também aquelas coisas que foram acumulando ao longo da vida e das experiências que fomos os dois tendo. Inevitavelmente, e também não quero evitar, vou falar de história, vou falar de geografia, mas serão apenas pequenas pitadas, umas notas para compor o buquê. Um enredo, uma história de intrigas, conspiração, para nos encontrarmos, para nos conhecermos. Uma história de amor, paixão, o romance ideal para lermos. Uma história com espaço, tempo, personagens e muitas coisas interessantes, com clímax, com fio condutor, com enredos inspiradores. O fio condutor, a história de amor. O espaço, a cidade do Porto. O tempo, começa em 1993, 94, primeira vez que venho para o Porto e venho estudar. O segundo tempo, o regresso em 2019, 2020. E personagens, eu e o Porto, claro, ou o Porto e eu. Todas as pessoas que fizeram parte. Não vou provavelmente mostrá-las porque não é possível, mas vou falar sobre a presença delas, pelo menos algumas. Falei-vos do que esta história é, agora vou-vos dizer do que não é. Não é um relato histórico, não tem a pretensão de vos ensinar sobre geografia, mas pretende vos situar, vos relembrar, aqueles que já conhecem e que já não se lembram, aqueles que não conhecem, não fazem a mínima ideia onde é que os sítios, as ruas, os eventos acontecem. Claro que há um contexto e há uma necessidade de fazer esse enquadramento histórico e enquadramento geográfico também, mas é só isso, não é o foco principal.
era uma cidade escura, sempre a subir e a descer. Como vos disse, quando cheguei ao Porto, o Porto para mim não era o sítio mais encantador. Os seus encantos eu vim descobrir mais tarde. E vim descobrir algo muito importante, que sentia o Porto como se fosse a minha casa. Desde logo porque eu nunca me senti em casa em nenhum dos lados em que vivi, pelo menos dos que me lembro. Aquela ligação nunca surgiu, sabem? Nunca houve aquela conexão. Faltava qualquer coisa. E depois, quando me faziam aquela pergunta, eu também achava que as pessoas não saberiam de onde é que eu vinha, não iriam saber situar geograficamente, porque afinal eu cresci a maior parte da minha vida numa aldeia e portanto achava mais fácil começar por explicar que era do distrito, depois do concelho, a seguir a freguesia e só depois dizia então o nome da aldeia. Então, para além de não me sentir em casa naquele sítio, era desgastante, era cansativo estar sempre a explicar de onde é que era. Claro que esta era a minha interpretação, eram as minhas manias, era a minha imaturidade, talvez também um bocadinho disso, mas acima de tudo era essa falta de conexão que me levava a não gostar de responder essa pergunta. Até ao momento em que conheci o Porto. E então para mim decidi naquele momento, a partir de agora, sempre me perguntarem de onde é que eu sou do Porto. No meu regresso ao Porto, neste novo reencontro, outras aventuras, outras descobertas e outras aprendizagens. No entanto, desta vez, ele ensinou-me outra coisa muito importante, que é a casa sou eu. O Porto estará sempre de braços abertos para me receber, para eu voltar quando quiser. Hoje sei que a casa sou eu, mas continuo a amar o Porto e o Porto a ser um lar para mim. Portanto, é amizade, é aventura, é descoberta, é paixão, é amor, é alegria, é liberdade, é vida. O Porto e eu, uma história de amor. Vai ser giro, sejam muito bem-vindos, espero que gostem, eu estou a adorar a redescoberta e vamos a isso. Vou começar o primeiro episódio já no sítio, a partir do qual aquele clique